Abra a sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 15. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao verso 15. A palavra de Deus diz: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Amém. Pai, obrigado pela palavra e pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos em Tua casa, de podermos aqui ouvir a Tua voz, falando ao nosso coração através da Tua palavra, Pai. É isso que nós queremos, que precisamos, ouvir a Tua voz. Somos Tuas ovelhas e conhecemos a voz do bom pastor. Por isso, fala conosco, Pai. Supre as necessidades espirituais de cada um dos Teus filhos neste lugar, que ouçam a Tua voz aqui, meu Deus. E que a minha vida seja em Tuas mãos um instrumento. Dá-me a unção e o poder do Espírito Santo. Usa-me, Senhor, com este poder para ministrar a Tua palavra, de maneira que ela chegue ao nosso coração e haja uma transformação de vida em todos nós. Te peço isto em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto do apóstolo Paulo falando a uma igreja. Você sabe, você conhece no Novo Testamento, muitas cartas do apóstolo Paulo. A maioria delas foram endereçadas a uma igreja, aos Tessalonicenses, a igreja na cidade de Tessalônica, aos Filipenses, da mesma maneira, aos Coríntios, uma igreja em determinada cidade, que ali se reunia, a quem Paulo escreve uma carta, trazendo orientações, trazendo conselhos da parte de Deus, direção para a igreja. E aqui nós lemos um pequeno trecho da primeira carta que ele escreveu à igreja em Tessalônica, e ele traz algumas palavras, chamando a atenção daqueles irmãos para um procedimento que deveria ser encontrado na igreja. Isso me faz fazer uma reflexão. Queridos, qual a expectativa que nós temos quando a gente vem à igreja? Qual a expectativa que nós temos quando a gente ouve a palavra de Deus? Eu vou à igreja hoje, e hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. O que será que eu espero com isso? O que eu espero ao vir à igreja? O que eu espero ao me tornar membro de uma igreja? O que eu espero quando eu me sento na igreja para ouvir a pregação da palavra? São coisas que podem intrigar o nosso coração, porque pode ser que a gente tenha aqui pessoas com expectativas diferentes. Mas quando eu olho para a Bíblia e vejo a inteireza da mensagem bíblica, eu percebo que a preocupação de Paulo ao pregar, a preocupação dos apóstolos ao manifestar a palavra de Deus às pessoas, não era agradar ou suprir os seus anseios pessoais, mas trazer para elas uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Então a pergunta é, será que quando nós chegamos aqui à igreja, chegamos para ouvir a palavra de Deus, queremos realmente ouvir de Deus? Ou queremos ouvir algo que nos agrade? Queremos, nos distrair um pouco? Não tem nada a fazer em casa, vou para a igreja e tal. Qual a expectativa? Na Bíblia eu não vejo nada diferente disso aqui que Paulo fala à igreja, não é?
Talvez algumas pessoas imaginem que tanto a igreja quanto a palavra existam apenas para satisfazer os nossos anseios, nossos desejos, nossas necessidades. Então a gente vem para a igreja para de alguma forma ser servido, para de alguma forma receber alguma coisa. E podemos correr o risco de nos colocar na posição de pessoas que apenas querem receber, apenas querem obter alguma coisa que lhes faça bem. Eu venho ao culto porque eu me sinto bem, eu ouço a palavra porque é gostoso, porque, sei lá, Deus às vezes fala algumas coisas boas para mim. Então a gente se coloca numa posição de que a Bíblia, a palavra, a igreja existem para suprir alguma necessidade nossa. E não é essa a visão bíblica, não é isso que eu vejo os apóstolos falando, nem aquela igreja daquele tempo a quem eles escreveram, reagindo de uma forma diferente, como hoje nós podemos ver na vida de muitas pessoas, não é? Esse texto aqui de Paulo, ele na verdade está fazendo algumas exortações à igreja. Está dizendo que a igreja deve assumir um comportamento. Está trazendo uma palavra que, de certo modo, é uma palavra de correção, para despertar aqueles irmãos de que Deus espera deles alguma coisa. Quando a gente tem a visão de que nós esperamos de Deus alguma coisa, talvez a gente esqueça que Deus também espera de nós alguma coisa, um comportamento, uma atitude, não um modo de vida diferente. E Paulo, ao falar isso, ele está aqui revelando à igreja o que Deus espera do crente, do membro da igreja, daquele que vem ao culto. Então, veja, queridos, pode haver uma expectativa nossa em relação ao culto, em relação à palavra. Mas fique você sabendo que existe também uma expectativa de Deus com respeito às mesmas coisas. Deus tem uma expectativa nesse culto, sabia? Deus tem uma expectativa na pregação desta palavra. Deus tem um desejo para esse culto e para esta palavra. Tem algo que Ele deseja em nossas vidas, ao nos proporcionar essa oportunidade. Então nós precisamos abrir o coração para entender que a nossa posição não é só de receber, mas que há uma contrapartida que Deus espera uma mudança, um despertar em relação a nós e até em relação à visão que nós temos da igreja, da palavra de Deus. Veja o que Paulo diz aqui no versículo 14, que é o centro praticamente dessa mensagem. Exortamo-vos também, irmãos. A quem ele está exortando? Aos irmãos. Quem são os irmãos? Os membros da igreja. Paulo está dizendo, eu estou exortando aos irmãos. A que vocês admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos, ou seja, pacientes para com todos. Veja, ele dá 4 missões à igreja, 4 ordens aos irmãos, que nós todos, que nos encaixamos nesse perfil, devemos obedecer, devemos praticar. Ele traz estas 4 responsabilidades para toda a igreja. A quem ele está falando? Irmãos. Irmãos, eu estou exortando vocês que vocês façam estas coisas. E aqui ele nos dá 4 coisas. Veja, há uma expectativa de Deus em relação àquilo que eu faço, como membro da igreja. Há uma expectativa de Deus com a minha reação diante da palavra. A palavra me exortou. Eu posso corresponder à exortação e fazer o que ela está dizendo, ou eu posso ignorar e continuar vivendo do mesmo jeito. Concorda? Continuo esperando de Deus muitas bênçãos, muitas coisas, mas não quero fazer o que Deus quer que eu faça. É meio incoerente, mas é uma possibilidade. Então, queridos, Deus quer mudar na nossa vida. Deus quer mudar a igreja. A reunião da igreja, o culto, a palavra que chega, o nosso relacionamento, em tudo isso há um propósito da parte de Deus de mudança e de transformação. E aí, queridos, a gente tem que mudar a nossa visão. Ao longo do tempo, né, como eu falei para vocês, a igreja vai completar 17 anos. Eu não tenho tanta experiência assim, tenho 1 ano a mais do que a igreja de pastor, né, tenho 18 anos que eu sou pastor. Mas com essa pouca experiência eu já vi muita coisa, irmãos.
E passaram já muitas pessoas pela igreja. Já conheci muitos tipos de gente. Talvez possa dizer até tipos de crentes, entre aspas, né? Já vi muitas pessoas de muitas maneiras, com muitas atitudes diferentes, e que, de repente, temos atitudes incoerentes porque não olhamos para a Bíblia, porque não temos uma visão clara da obra de Deus. Como é importante ter uma visão clara da obra de Deus. Como é importante saber para que serve a igreja. Como é importante saber para que serve o culto, para que serve a palavra. Se eu não souber disso, a minha expectativa estará completamente errada. E aí eu serei frustrado. Quando você tem expectativas erradas, o resultado é frustração. Se você espera demais e recebe pouco, você fica frustrado. Não é assim que funciona? Mas se a tua expectativa for correta, você não terá problema com isso. Mas a gente não tem uma expectativa correta a respeito de Deus, da palavra, da igreja. E por isso muita gente às vezes sai da igreja até frustrado, conturbado, porque errou na expectativa, porque teve uma visão errada. Veja, uma coisa que é muito comum, irmãos, é os pastores receberem oferta de ajuda por parte dos membros da igreja. Por exemplo, eu falo aqui sobre estamos precisando de trabalhadores, oramos por trabalhadores. Aí a pessoa ouve o pastor falar assim, diz assim, coitado do pastor, eu acho que eu vou ajudar ele. Já passou pela cabeça de alguém aqui? O pastor está trabalhando tanto, né? Tem precisando, está sempre pedindo trabalhador, está sempre pedindo gente, eu estou aqui parado. Coitado do pastor. Eu acho que eu vou ajudar esse pastor aqui. Visão errada. Completamente distorcida da realidade bíblica. Se a motivação que a pessoa tem para trabalhar na igreja é ajudar o pastor, já começou errado. Irmão, o que começa errado dificilmente termina bem. Dificilmente termina bem. A visão que te deu a motivação, ela começou errada. Se ela começou errada, ela vai terminar mal, vai gerar fracasso, vai gerar expectativas não realizadas, frustrações terríveis, que aí vai chegar um tempo a dizer, poxa, eu ajudei tanto aquele pastor, ele nunca me reconheceu. Pronto, olha aí o problema. Expectativa errada, gerando frustração. Pensou errado, começou errado, se motivou errado. Vai resultar o quê? Apenas frustração. Eu não estou aqui para ser ajudado. Eu estou aqui para ajudar. Agora, o que eu digo para mim, digo para você. Você também não está aqui para ser ajudado. Você está aqui para ajudar. Está entendendo isso? Ou seja, todos nós estamos aqui para ajudar. Pode ser que haja um momento em que a gente precise ser ajudado. É aquela história antiga que eu já contei aqui diversas vezes, quando eu comparo a igreja a um hospital. É um hospital, irmãos, é ou não é? A gente chega aqui doente, a gente chega aqui às vezes muito debilitado, isso é comum, porque o pecado debilita, o pecado adoece, isso é normal na vida de todo mundo. Então a igreja é um grande hospital, a gente não tem que esperar que todo mundo aqui tenha saúde perfeita, porque não é assim. Você vai entrar no hospital e vai achar que todo mundo lá tem saúde perfeita? Senão não seria um hospital, né? Seria uma casa de recreação, sei lá. Então não tem todo mundo perfeito. Mas o problema é que a gente tem que dar a vez para o outro, entendeu? Há o dia de ser ajudado, depois há o dia de ajudar. Então a igreja é um grande hospital cuja rotatividade no leito tem que ser muito grande. Eu chego enfermo, todo caído, me oferecem um leito, eu deito, alguém cuida de mim, me dão um soro na veia, me dão algumas vitaminas, e eu me recupero, e aí passo a ser o enfermeiro. Entendeu? Assim funciona a igreja. Mas não posso eu, porque é muito gostoso ficar naquela cama, né? Vem gente, me dá comidinha. Vem gente, me dá banho. Isso eu não gosto, né? Mas é complicado, né? Mas tem gente que gosta, se acostuma. Comida na boquinha. Soro na hora certa, remedinho. Não quero ficar bom. Quero ficar aqui. Eu quero receber ajuda. Eu não quero chegar ao ponto de eu ter que também ajudar. Então, veja, as visões são muito conturbadas em relação a isso. A gente perde facilmente a orientação.
Facilmente. Então, você não precisa me ajudar. Eu é que tenho que ajudar você. Entendeu isso? Ninguém começa a trabalhar na igreja para ajudar o pastor. Que negócio é esse? É um chamado de Deus para o serviço. Eu fui chamado por Deus. Fui ou não fui? Pelo menos eu acho que fui. Deus me chamou. Não para ficar pedindo ajuda das pessoas, mas para eu ajudar as pessoas. Deus me chamou para exercer o meu ministério. Então, quando alguém trabalha na igreja, está exercendo um ministério. Não está fazendo uma ajuda para ninguém. Eu vou trabalhar na igreja porque eu tenho pena dos irmãos. Eu vou trabalhar na geração vida porque eu tenho pena das crianças. Eu vou cozinhar na cantina porque eu tenho pena dos missionários. Não funciona, irmãos. É um ministério, é um serviço que você foi chamado por Deus para fazer. Se não for assim, inverteu tudo. Você vai se decepcionar, vai ficar amuadinho, vai ter um monte de frescurinha, porque começou errado. Vai certamente terminar errado. E o pior é que nem todas as pessoas entendem isso ou têm essa visão, né? E muita gente pensa errado em relação a muitas coisas, né? Muitos pensam também o seguinte: não, eu estou aqui para ser servido. Essa igreja tem ministérios, essa igreja tem líderes, até 3 pastores, olha aqui, muito cacique para pouco índio, né? Essa igreja tem ministério à beça. Eu quero sentar aqui e quero que alguém me sirva. Se existem líderes aqui, se existem trabalhadores aqui, eu tenho mais é que ser servido, né? Eu tenho mais é que receber todas aquelas coisas e os outros que quiserem, ajudem esses líderes aí. Então, as pessoas assumem visões erradas, que não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia coloca para a gente é que existem funções diferentes na igreja. Todos nós somos iguais, amém? Mas temos funções, chamados, ministérios, serviços diferentes. Ninguém faz a mesma coisa, todo mundo fazendo a mesma coisa, não funciona. Deus chamou cada um de nós, segundo habilidades, dons que Ele mesmo concedeu, para que a gente exerça funções diferentes. As funções na igreja, elas são diferentes. Agora, o que a Bíblia diz aqui também é que os líderes devem ser reconhecidos. Está afirmando aqui o texto do apóstolo Paulo que você leu comigo. Isso não quer dizer que você deve endeusar os líderes. Problema da igreja atual hoje. Por que esses caras aí que estão na mídia conseguem sucesso? Porque viraram semideuses. As pessoas os adoram. Elas querem lenços suados deles, cuecas manchadas deles, devem querer também, não é? Elas acham que os caras são os caras, né? Então elas os endeusam. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que devemos sim reconhecer os que trabalham. Devemos reconhecer no sentido até de desejar também trabalhar, desejar também fazer algo, reconhecer, respeitar, é o que o texto aqui está nos dizendo, não é? Mas cada cristão deve ter a sua responsabilidade individual. Não é porque tem alguns trabalhando que eu vou dizer assim, não, meu chamado foi receber. Alguns foram chamados para dar, outros foram chamados para receber. É igual o sustento da igreja. Quem foi chamado para contribuir? Toda a igreja. Mas não, deixa os ricos contribuírem. Deixa quem ganha bem dar o dízimo. Eu não dou o dízimo porque eu ganho pouco. Aonde está escrito na Bíblia que só deve dar o dízimo quem ganha muito? Aonde está escrito na Bíblia que dízimo é diferente de um irmão para o outro? Que um irmão dá mais dízimo do que o outro? Se dízimo é 10%, todo mundo dá igual. É ou não é? Ninguém aqui dá um dízimo maior do que o outro. Nós não temos aqui maiores dizimistas. Os maiores dizimistas aqui devem ser os que dão 11%. Alguém dá 11%? Não. Então não temos maiores dizimistas. Nós só temos dizimistas. Concorda? Não importa quanto represente em dinheiro, mas proporcionalmente representa a mesma coisa. Então veja essa visão que a gente precisa entender, e ela é bíblica. Então veja o que Paulo diz aqui no versículo 12.
Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, consideração, os que trabalham entre vós, e que os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Vocês tenham prazer nessas pessoas, tenham consideração com aqueles que trabalham e gastam do seu tempo para chamar a sua atenção, para admoestar você, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Esse é o conceito bíblico. Então veja, Paulo diz, todos devem ter esse respeito por aqueles que trabalham, por aqueles que admoestam, por aqueles que presidem, por aqueles que exercem alguma função na igreja. Beleza. Então os outros não precisam. Não. Aí ele chega no versículo 14, que eu li para você ainda há pouco. Aí ele não fala só com o líder, só com o diácono, só com o líder no ministério. Aí ele fala irmãos. No versículo 14, ele chama agora todos para trabalhar. O que ele está dizendo antes é apenas o seguinte: tenham respeito, tenham consideração para aqueles trabalhos. Ainda mais se você não faz nada. Né? Numa linguagem bem popular, é o seguinte: tu não faz nada, ainda quer reclamar. Você não faz nada, ainda quer criticar. Ainda quer faltar com respeito com aqueles que estão trabalhando. Tu não tem vergonha, não? Essa é a versão popular, Maurício Fortunato, do mesmo texto. Né? Se eu fosse hoje traduzi-lo para um português arcaico, talvez traduzisse assim, mas é o que ele está dizendo. Ora, que você pelo menos respeite quem trabalha, respeite, considere quem gasta do seu tempo para cuidar de você, para admoestar você. Mas no versículo 14, aí ele chama todo mundo para trabalhar. Porque não existe na Bíblia o sentido de que alguns vieram para dar, outros vieram para receber. Uns vieram para trabalhar, outros vieram para assistir. Não existe esse conceito quando Deus fala igreja. Quando eu falo igreja, eu falo de todos que são membros da igreja. Todo culto tem visitantes, tem pessoas que vêm, que não têm nenhuma responsabilidade, que vêm, que chegam, que são muito bem-vindas. Claro, mas não é delas que Deus está falando. Deus está falando agora dos membros. Todos têm que trabalhar. E aí o versículo 14 traz aquelas 4 ordens que eu falei para você aqui no início. Qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Alguém pode chegar aqui e dizer: pastor, eu não sei qual é meu ministério, eu não sei o chamado, eu ainda não senti o chamado. Maravilha. Já tem um ministério para você. A Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos santos. Aí, já é um bom ministério para você se dedicar. É ou não é? Ser santo. Eu não sei se eu tenho que ir para o louvor, se eu tenho que ir para a geração vida, se eu tenho que ir para o Genezaré, se eu vou ser um diácono, se eu vou ser um pastor. Tá bom, comece sendo santo. Já é um chamado. Isso Deus já fez. É só você começar. Entende? Mas nesse versículo 14, Paulo deu 4 funções que são de todos. Que ninguém precisa ficar perdido na igreja. Essa função é tua. O que ele manda a gente fazer? Manda, tá? É uma ordem. Versículo 14, vou ler de novo. Exortamo-vos. Ele está exortando. Irmão, você tem que fazer isso. Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejam longânimos para com todos. Primeira ordem aqui que ele dá. Admoesteis quem? Os insubmissos. Repreender. Admoestar no sentido de repreender, chamar atenção. Quem gosta de ser chamado a atenção? Sinceramente, ninguém. Gostar, eu gosto. Não gosto. Primeira reação, a gente fica meio, né? Depois, se for uma pessoa sábia, ela vai pensar e vai dizer: é verdade, eu tenho que mudar. Se for maluca, ela vai dizer: até que eu vou embora. Mas, normalmente, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas a Bíblia diz que um dever de todos os irmãos é chamar a atenção dos insubmissos. Aí você vai lá naquela referência de grego e vê que insubmisso quer dizer, em grego, na verdade, a palavra atáquitos. Não sei se é daí que vem ataque. O insubmisso, ele ataca todo mundo, não sei. Mas é o atáquitos, a palavra em grego. Significado: aquele que age desordenadamente,
fora dos postos ou das fileiras, quando essa palavra é usada no sentido militar, né, daquele que é soldado, daquele que está no exército. Então, o insubmisso, o atactus, é aquele que está fora dos postos, fora das fileiras, fora da linha, fora da formatura, né, fora da norma, age desordenadamente. Outro significado, irregular, tem desejos exagerados, tudo isso está no dicionário de grego. Se desvia das ordens e das regras prescritas. Ou seja, é um rebelde. Né? É um rebelde sem causa. É um crente hippie. Estou nem aí para nada. De repente é desse que Paulo está dizendo que a gente tem que fazer o que com ele? Admoestar. Chamar atenção. Então, todo mundo na igreja, ele está falando crente. Pode ser que tenha um crente na igreja, seja um crente rebeldinho assim, né? Atactus. É um crente atacado. Né? Atactus. Quando você identificar na igreja um atactus, você ataca ele. É isso que a Bíblia está dizendo. Você repreende ele. Você admoesta ele. Você corrige ele. E olha, não reclama comigo, Paulo está dizendo, é Bíblia, é Deus que está falando, amém? Ele está admoestando os irmãos da igreja a corrigirem os atactos. Não é, irmãos? E esse termo era usado também na sociedade grega para aqueles que não se apresentavam para trabalhar. Sabe como é que é? Tem um mutirão, vem todo mundo, ele nunca vem, é o atactus. O que tem que fazer com ele? Chamar a atenção. Então, meu irmão, não vai trabalhar não? O que a Bíblia diz? Que não quer trabalhar, também não coma. Pode lembrar o versículo e dar para ele. Entendeu isso? O atacto é aquele que não se apresenta para ajudar, não se apresenta para trabalhar. Então, olha quantos sentidos tem nessa palavra grega, quantos exemplos nós podemos dar aqui. Como diz aqui, é o desordenado. Não tem ordem, não aceita a ordem, não aceita a norma. A norma, o pastor falou que é assim, não quero. Ele falou, só porque ele falou agora eu não quero. Não tem gente assim? Irmão, são 18 anos de igreja, eu já vi de tudo. O cara está muito mal, agora que o pastor falou, eu não vou fazer só porque ele falou. Se ele tivesse ficado quieto, eu fazia, mas agora que ele falou, não faço. Eu sou rebelde, eu sou atactus, eu sou atacado. Né? Tem gente assim, irmão. E aí? O que a gente faz? A gente confronta. A gente corrige, a gente conserta. Falta de reverência, brincadeira no culto, tem isso? Como tem. Ainda bem que aqui de cima eu não vejo nada. Eu não vejo aqui de cima quando os irmãos dormem. É difícil ver, só se estiver muito pertinho olhando para mim, eu olha, porque o teu olhinho está fechadinho, assim, eu não enxergo muito bem também. Eu não sei se você está dormindo, se você está acordado. Eu não vejo realmente. Eu não vejo se você está brincando no celular. Eu não vejo se você está no Facebook, no WhatsApp. Só quando faz aquele fio. Às vezes faz, né? Mas eu não vejo, daqui não dá para ver. Não dá para ver se você está conversando com um colega do lado, atrapalhando o culto. Eu não consigo ver. Mas você consegue. Consegue ou não consegue? Então não sou eu que tenho que chamar a atenção. Quem tem que chamar a atenção é você. Segundo a Bíblia. A minha e a sua, está escrito isso aí? Admoesteis os insubmissos. Ou seja, você viu, sabe qual é o problema da pessoa? A pessoa que pensa que veio para receber, ela tem uma mentalidade que é assim. Olha, a igreja está um absurdo. Os jovens estão todos no celular durante o culto. Os adolescentes conversam o culto inteiro. Esse pastor não vê isso, não? Esses diáconos bananas não fazem nada. É assim ou não é? É assim, porque ela acha que alguém tem que fazer alguma coisa. Ninguém faz nada. Versículo 14 para você. Eu te exorto a fazer. Toma que é tua. A bola é tua. Faça você. E não me enche o saco. Tá bom assim? É você que tem que fazer. Isso me inclui também, quando eu ver. Mas daqui eu não vejo. Então quem vê é você. Se você vê um irmão que está o tempo todo galerando conta aqui, dá-lhe uma tapa. Pescotapa. Irmão, está maluco? Que negócio é esse? Culto aí rolando, você conversando, jovem, adolescente, mexendo no celular, pega o celular e pá! Pronto.
Aí por sua conta, tá? Pô, vai dizer que foi o pastor que falou, não, tá? Por sua conta, depois você paga. Mas quem tem que fazer alguma coisa é você. Não é alguém, ninguém vê nada. A igreja está suja, ninguém vê nada. Pega lá o pano e limpa, para de mexer. Ah, não é? Não, a gente sempre, não. Alguém tinha que fazer. Essa igreja aqui não tem esse ministério, não tem ministério com a terceira idade. Não temos. Tu é candidato? Vem cá que eu mando você cuidar da terceira idade. Ah, não, eu tenho ocupação. Então não enche a paciência. Está entendendo, irmão? É isso que Paulo está dizendo. Admoeste aqueles que são insubmissos. Ele não está mandando os pastores fazendo isso. Ele está mandando os irmãos fazerem isso. São os irmãos que têm que fazer. É dever de todos nós fazer. Mas quando a visão é diferente, eu só penso em receber. Alguém deveria ter feito. Alguém deveria ter limpado. Alguém deveria ter providenciado. Alguém. Não, é você. Admoesto-vos, irmãos, que vocês exortem aos que andam dessa forma insubmissos. Segunda ordem de Paulo, consoleis os desanimados. Pensa bem, consolar o desanimado. Função de quem? Nossa. Função do pastor? Não. Aliás, não conte comigo para isso. Por quê? Você já ouviu falar aqui que desânimo é pecado. Já me ouviu? Então vai me ouvir mais uma vez. João 16, 33. Olha o que está escrito aqui. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus mandou ter bom ânimo. Estou desanimado, está pecando, está desobedecendo o Senhor. Ele mandou você ter bom ânimo. Isso é fato. Mas a Bíblia diz que eu devo consolar o desanimado. Quem? O pastor? Todos nós. Para mim é difícil, porque eu não sou animador. Né? Não é a minha função animar. Mas sim consolar, posso. Se você chegar para mim triste, eu jamais, por mais que eu brinque aqui no púlpito com essas coisas, jamais serei indelicado, desprezarei a sua tristeza, o seu desânimo, que pode acontecer. Embora seja pecado, a gente pode pecar, não pode, irmãos? Não devia, mas acontece, não é? Sim ou não? Filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes advogado. Desanimar é pecado, mas ninguém está livre desse pecado. Você vê grandes homens e mulheres na Bíblia que um dia desanimaram. Você vê Elias, grande profeta, acabou com um monte de outros profetas de Baal e se desanimou, fugiu, foi para a caverna. Pode acontecer? Pode. Qualquer um de nós pode passar por um momento de desânimo. E nesse momento, quem é que vai animar a gente? É o irmão que está do nosso lado. É você que tem que fazer isso. Consolar os desanimados. É um dever de cada um. Para olhar para a palavra grega de novo, a palavra aqui do consolar o desanimado é paramuteomai, que quer dizer admoestar, incentivar, encorajar, dar coragem. Por quê, queridos? Sempre que a Bíblia fala de ânimo e de desânimo, essas palavras poderiam ser substituídas por coragem ou covardia. Estar cheio de ânimo equivale a estar cheio de coragem. Estar desanimado equivale a se acovardar, se reter, se retrair. Então, encorajar é passar coragem para o outro. Como é que você passa coragem? Com uma palavra, com um estímulo, às vezes até segurando pela mão. Né? Alguém diz, estou desanimado, comigo não dá certo, nada, não vou para a igreja não. Vai lá na casa dele, pega ele e traz. Está entendendo? Traz pela mão. Às vezes precisa de uma levantada, de um ânimo. E quem tem que fazer isso somos nós. Não, as pessoas, não, é o pastor. Quem tem que fazer isso são os diáconos.
Meu irmão, todos nós temos que fazer isso. A pessoa fica em casa, acabrunhada. Eu fiquei um mês em casa, pastor não foi aqui em casa. Meu querido, não tem sua vida não. Você pode ficar em casa um mês, eu tenho que trabalhar. Por isso que eu não fui na sua casa. Está entendendo? Agora, tem irmãos que poderiam ter ido na sua casa. Por que não foram? Porque a gente só atribui ao outro a nossa responsabilidade. A gente só atribui a alguém. Não tem um diácono aqui não, que faça uma visita? E você não faz por quê? Por que você não visita os irmãos? Por que você não consola? Por que você não se preocupa com os irmãos? Tem gente que só se preocupa em entrar aqui, ouvir a palavra e ir embora. É ou não é, irmãos? Tem gente que só se preocupa com isso. Sabe nem quem está do seu lado, quer nem saber. Quanto menos contato, melhor. Errado. Porque a Bíblia diz que somos um corpo. E aí ela coloca para nós o dever de nós nos consolarmos aqueles que estão momentaneamente desanimados. E sabia que até o líder um dia pode ficar desanimado? Pode ou não pode? Quando eu ficar desanimado, quem é que vai me consolar? Aí vai, Deus que te console. Não é o que dizem para o pastor? Tá mais o pastor assim, né, igual a mim, que fico... Um dia que eu desanimar, meu irmão, já era. Ninguém por mim. Mas é Deus que te console, né? Mas a gente também pode desanimar. E aí, se essa função for de cada um de nós, de repente eu posso encontrar em você um ânimo que é importante. É claro que eu não vou nunca depender de você, assim como você nunca deve depender de nenhum irmão para te animar. Porque se não tiver ninguém, como é que você fica? Morre desanimado? Ou o Espírito Santo é o Consolador? É ou não é? Mas se temos o Espírito Santo, não precisamos consolar uns aos outros, precisamos que a Bíblia está mandando. A Bíblia está mandando, mesmo com o Espírito Santo, que a gente também faça esse trabalho, que a gente também se preste a ajudar, a dar uma palavra amiga, a estender uma mão, a dar um conselho, a encorajar, a dizer, meu irmão, vai dar certo sim, vamos lá, a gente vai vencer isso aí. O negócio é esse, não vamos lutar em oração, vamos aqui, ajoelha aqui comigo, vamos orar. Entendeu isso, irmão? Isso é consolar o que está desanimado. E essa função é de cada um de nós. Não é de um grupinho, não é de um ministério. É da igreja. Paulo está dizendo isso, irmãos. Irmãos, ele não disse líderes. Líderes ele falou antes, que a gente deve respeitar, considerar. Agora, depois, no 14, ele fala irmãos. O que mais ele manda a gente falar? Ampareis os fracos. Os fracos precisam de amparo, sustentação, apoio. E que fracos são esses? Irmãos, tem muitos tipos de fraqueza na Bíblia. Muitos tipos de fraqueza na vida, melhor dizendo. Amém? Qual é a sua fraqueza? Pode ser diferente da minha, mas eu também posso ter as minhas fraquezas. Posso ou não posso? E a gente precisa aprender a fazer o que a Bíblia manda, que é amparar a fraqueza. Mas acontece na igreja normalmente o contrário. Quando alguém é descoberto em alguma fraqueza ou manifesta alguma fraqueza, ao invés de ser amparado, é chutado, é envergonhado, é alvo da fofoca da igreja, né? É alvo do falatório dos irmãos, porque foi descoberta uma fraqueza sua. E a Bíblia manda amparar os fracos, e há muitos sentidos para isso. O fraco pode ser um cristão novo na fé, que a Bíblia mesmo diz, coloca ele na posição de fraco, ainda tem que tomar leitinho, não pode comer um alimento mais sólido. E Jesus alertou, ai de vocês, se vocês fizerem tropeçar um dos pequeninos que creem em mim. Então o fraco é para ser amparado, e não para ser descartado. Você está entendendo isso? E a gente tem fraquezas das mais diversas, emocionais, físicas, espirituais, há fraquezas. Mas o que cada um tem que fazer? Amparar. E a obrigação é de quem? Nossa, de todos nós. Não tem aqui o ministério do amparo da fraqueza. Esse ministério é todo mundo está nele. Entendeu? O ministério de consolar os desanimados. É o ministério de todos nós. O ministério de admoestar os insubmissos. É de todos nós. Todos nós estamos dentro. Viu? Se você não tem nenhum ministério na igreja, eu já te dei 4 aqui. Ó.
Te dei 3, vou te dar mais um. O último, sejais longânimos para com todos. O que é longânimo? Paciente. Irmão, ter paciência é uma coisa maravilhosa, sabia? A gente está ficando muito impaciente com essa vida, com essa sociedade agitada que a gente vive. Nós somos a época dos impacientes. Antigamente a gente estava muito mais acostumado a esperar pelas coisas, né? Tem alguém aqui com mais de 40 anos? Tem, né? Oh. Quanto tempo você esperou para instalar um telefone na sua casa? Você lembra disso? Você pedia na Telerge ou na CTB. Alguém aqui é da CTB? Companhia Telefônica Brasileira, que foi antes da Telerge. Você pediu o telefone, se você tivesse sorte, alguns anos depois alguém instalava um telefone na sua casa. Agora não, agora é celular, você troca de operadora como quem troca de roupa, né, irmão? Bota um chip e já sai falando. Aí a gente ficou, por causa disso, impaciente. Ninguém quer esperar mais nada, ninguém quer ter paciência com nada. A gente quer que todo mundo acerte, que todo mundo seja 100%. Não temos paciência. Só que a Bíblia diz aqui que a gente tem que ter paciência com quantas pessoas, irmãos? Com todos. E ter paciência significa suportar os erros do outro e continuar com bom ânimo. Isso é uma boa definição para paciência. O irmão erra, eu percebo, eu tento ajudar, tento consertar, mas eu ainda mantenho o meu ânimo e me mantenho paciente para com ele. Se cada erro que alguém cometesse com a gente ficasse impaciente, a gente ia sair no tapa toda hora, né, não é? Pensa nisso. Toda hora você estava metido numa encrenca, toda hora estava rolando aí na igreja, pelos corredores, atracado com alguém. Né, irmãos? A gente tem que ter paciência com os outros. E paciência só com quem erra, né, irmão? Porque com quem acerta não precisa. Você precisa paciente com uma pessoa legal, aberta, paga teu almoço todo domingo na cantina. Tem que ter paciência com ela? Não, né? Com essa não precisa. Mas é com aquela que pisa teu calo, todo culto no mesmo pé, ela pisa o raio do calo. É com essa que você tem que ter paciência. É ou não é, irmão? Com todos. Tenha paciência com todos. Meu irmão, a gente tem que ter uma paciência danada. Com uns mais do que com os outros. Mas temos que ter paciência. Porque a falta de paciência produz uma precipitação que leva a gente, muitas vezes, a colher frutos amargos das nossas reações impensadas, das nossas atitudes. Pessoa impaciente fala bobagem, depois quer recolher as palavras, não dá para recolher, já disse, né? Palavras lançadas não voltam, e a gente enfrenta tanto problema, querido. Se você soubesse o quanto isso faz bem, o quanto que Deus está dizendo para a gente faz bem. Faz bem para quem? Para você. Faz bem para a igreja. Se todos nós abraçarmos esses 4 ministérios, a igreja vira outra igreja, irmãos. Concorda comigo? Todo mundo repreendendo quem se mostra insubmisso, todo mundo consolando os desanimados, todo mundo amparando os fracos, todo mundo tendo paciência com todo mundo. Era o paraíso na terra, irmão. Agora, quando a gente não faz isso, vira um inferno na terra. Todo mundo brigando, todo mundo disputando, todo mundo isso e aquilo. Não é isso que a Bíblia deseja, e esse é o trabalho que Deus deu para todos nós. Ter paciência com todos. Suportar o erro de todos. É o que Deus está nos fazendo, nos falando. Isso é o seu ministério. Você não está em nenhum ministério? Te dei 4 aí. Todos 4 são seus. Pega e age. Amém? Para terminar, leia comigo o versículo 15. Paulo volta no assunto que eu tenho tocado nos últimos cultos na igreja. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Paz com todos, bem com todos, consolação, admoestação, tudo, cada um fazendo o que tem que fazer. Todo mundo trabalhando, ninguém com tempo, porque diz aí o ditado que cabeça vazia é oficina do diabo.
A falta do que fazer é que faz as pessoas falarem bobagem, inventarem moda, terem procedimentos inadequados. É falta de trabalho. Te dei 4 trabalhos agora para fazer. Vamos fazer, irmão? Vamos cumprir a nossa parte? Em nome de Jesus.